Deus e Senhor de toda a terra. Meu Deus, eu te apresento a vida do evangelista que vai estar ministrando o nosso coração. Traga para nós uma clareza que o Senhor quer para nós, para que possamos viver, meu Deus, a missão que o Senhor nos chamou. Meu Deus, obrigado por tudo. Meu Deus, por cada dizimista e pela vida do teu filho, que aqui está para ministrar o nosso coração. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Você diz, glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 5. Oh, glória! Livro de Romanos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Resistência. Aleluia. Irmãos, é lindo quando Deus ele confirma a sua presença. E a presença dele, Deus ele pode se manifestar, Deus ele pode trabalhar, Deus ele pode fazer de várias formas, né? E a oração aqui do pastor aqui foi toda a mensagem que Deus colocou no meu coração. Os versículos, eu falei, meu Deus, aleluia. Então é lindo, irmãos, quando Deus ele mostra que tem nos sustentado pela sua palavra. E a prova disso é que nós resistimos. Chegamos, hoje é dia 7. Hoje é dia 7 de março de 2024. E completamos 2 anos que estamos aqui, não olhando com as vistas, mas tendo a visão do reino de Deus. Amém? Aleluia. Eu queria que você lesse comigo o livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo do 1 ao 12. Louvado seja Deus. O desejo do coração de Deus, irmãos, a maior prova do nosso amor a Deus aqui na terra é quando nós compartilhamos Cristo para outras pessoas. Quando nós recebemos aquilo de bom que é Cristo, aquilo melhor que Deus tinha, Ele deu para a gente. Quando nós compartilhamos Cristo para outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas, aleluia, isso é uma prova de amor para com Deus, amém? Quando nós compartilhamos Cristo. E você vai entender do que eu estou falando quando nós lermos essa palavra. Diz assim: tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e não gloriamos na esperança, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo estando ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Aleluia. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ousa morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Logo muito mais, agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação ou a redenção. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, o Senhor já trouxe tranquilidade para o meu coração, quando o Senhor usou aqui o pastor Rogério na oração, aqui no início do culto. Deus, o que eu te peço em nome de Jesus é que o Senhor venha abrir a mente dos irmãos que se encontram aqui presentes, que os irmãos possam, meu Deus, trazer à sua memória o lugar aonde o Senhor o encontrou e aonde o Senhor quer colocar. Deus, em nome de Jesus, usa a minha estrutura. Lembra que eu sou pó, lembra que eu sou cinza, mas fala com o teu povo na noite deste dia, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu queria colocar um tema para essa mensagem. E o tema, como havia dito, o pastor Rogério falou por diversas vezes, e eu glorifiquei a Deus porque ele poderia falar várias outras coisas, mas foi agradável a Deus com que ele falasse e repetisse por algumas vezes o tema da mensagem, que é a redenção. Aleluia. E o tema dessa mensagem é os redimidos. Louvado seja o nome do Senhor. Redimido, redenção. Aleluia. Redimido é aquele que foi alcançado pela redenção. E eu fui dar um Google, eu fui procurar saber o significado de redenção. E a resposta foi: redenção é o ato, o efeito de redimir, ou remir, que significa libertação, aleluia, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio do cativeiro. É livrar-se de uma posse arriscada, é livrar-se das penas do inferno. E o que é redenção? No hebraico, significa libertar-se, ou resgatar, mediante uma determinada quantia de dinheiro, ou de valor, em troca. Amém? E interessante, irmãos, que Deus, pela sua infinita graça, Deus, pela sua infinita misericórdia, usou, aleluia, Jesus Cristo para ser o nosso redentor, para ser o nosso resgatador, para ser o nosso libertador. Aleluia. Foi lido aqui, aleluia, que nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, éramos inimigo de Deus. Foi lido aqui que nós estávamos condenados à morte, ao inferno. É interessante você entender uma coisa, talvez você que esteja me ouvindo, você que esteja aqui dentro, ou você que vai ver pelas redes sociais, ou você que está aí no lado de fora ouvindo, vai dizer: o que eu tenho a ver com isso? O que foi que eu fiz? Já que o pecado foi originado de um só homem, de Adão lá no Éden. Queridos, para fazer este celular, primeiro foi feito um celular, e a partir daquele primeiro celular, foi feita uma série de celular. Vários celulares com as mesmas configurações, com o mesmo sistema, com o mesmo Android, com a mesma atualizações. E não foi diferente de nós. Lamentavelmente nós, através do pecado de Adão e Eva, nós também acabamos adquirindo essa série. E o pecado
alcançou toda a raça humana. Prova disso que a Bíblia vai dizer que todos pecaram. O pastor falou isso na oração. E esse foi um versículo também que o Senhor colocou no meu coração. Todos pecaram e destituído, afastado, desarraigado, longe estão da glória, da presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje pela manhã, falando com o Senhor no meu ambiente de trabalho, no meu campo missionário, eu falando com Deus, Senhor, aleluia, e me entra um certo jovem. Esse jovem, alguns irmãos aqui sabem, a maioria todos sabem, e vai estar sempre ouvindo, porque é naquele lugar que o Senhor me traz a inspiração para trazer a mensagem também. E me entra um jovem, e eu monitorando esse jovem, eu vi que na sua perna tinha uma tornozeleira. E eu monitorando esse jovem, eu vi também que a sua esposa estava do seu lado fazendo a compra. E eu monitorando esse jovem, o seu filhinho estava dentro do carrinho de compras, mexendo no celular. E lamentavelmente, se aquele jovem fosse, não sei qual foi o delito que ele cometeu na sociedade, me dá a entender que aquele jovem, ele cometeu um delito, ele transgrediu a lei. E quando eu olho para aquela tornozeleira, me dá a entender que ele pagou a metade da sua sentença e teve a condicional, a liberdade de estar respondendo solto. E eu acredito que a alegria daquele jovem, daquele rapaz, foi estar cumprindo a pena em liberdade, mesmo com a restrição daquela tornozeleira, está no aconchego do seu lar, está na companhia da sua esposa e principalmente do seu filhinho pequeno. Aleluia. E eu olhando aquela cena, e eu acompanhando aquela cena, pastor, o Espírito Santo trouxe ao meu coração que da mesma forma em que eu tirei as minhas conclusões, da mesma forma em que eu acompanhava, aquele jovem, em cada corredor em que ele passava, o Senhor lhe ministrou no meu coração. Ele vê também na mesma forma o ser humano. Deus, ele conhece a minha e a tua história. Aleluia. E no momento que eu estava refletindo sobre a vida daquele jovem, o Senhor também trouxe à minha memória a lembrança do louvor do pastor Samuel Mariano, quando ele canta dizendo que se muitos conhecessem a tua história, não te aplaudiria. Interessante é que, aleluia, o pastor aqui na oração falou sobre a criação da arca. Aleluia, irmãos, imagine, aleluia, o nosso irmão Noé, na sua propriedade, afastado da cidade, porque aquela arca era grande, aleluia, aquela arca era imensa, aleluia, então não poderia ser feita na cidade, ele na sua propriedade, aleluia, acredito eu que ele falava para os amigos, falava para o vizinho, ele quando ia fazer compra, estou conjecturando, eu estou imaginando aqui nos meus botões, ele fazendo compra, indo na mercearia, no mercado, comprando óleo, aleluia, para colocar na lamparina, e comentando, olha, Deus, ele vai destruir a terra, o pecado do homem chegou até Deus. E Deus é maravilhoso, irmãos, porque Deus viu em Noé, aleluia, justiça, aleluia, Deus viu em Noé, não foi na sua esposa, não foi nos seus filhos, mas Deus viu em Noé, aleluia, mas a família de Noé acreditou no poder que há na redenção, aleluia, a redenção, irmãos, está no coração de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque todos pecaram, aleluia, e nós conhecemos muito bem a história. Quem valoriza a redenção, preste atenção, quem é chamado por Deus e consegue contemplar, aleluia, vislumbrar o poder que há na redenção, irmãos, aleluia, não precisa Noé nem seus filhos ir atrás. A Bíblia nos conta que no momento certo, aleluia, imagine aí aquele bocado de animal, sabendo que só na arca tinha, aleluia, segurança para resgatar as suas vidas, para proteger as suas vidas. Aleluia, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é misericordioso. Aquele povo tiveram oportunidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas negligenciaram. Mas o que tu quer dizer com isso, Rodrigo? Aleluia, aleluia, a cidade ouviu,
Louvado seja o nome do Senhor. Como também Nínives, aleluia, ouviu. Nós conhecemos também a história de Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai dizer que Deus, aleluia, Deus, ele vendo a situação de Sodoma e Gomorra, diz que, aleluia, a malícia de Sodoma e Gomorra chegou até Deus. Havia um homem justo também naquela cidade, que falava do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de um Deus misericordioso, de um Deus que, aleluia, se os homens mudassem a sua vida, se os homens se convertessem de verdade à vontade do Criador, porque só existe um Deus, Deus teria misericórdia. Aleluia, nós vemos o papel importante de homens, aleluia, pregando, foi falado aqui na oração, aleluia, foi falado aqui também na oração, aleluia, que a nossa missão, irmãos, aleluia, é pregar, é falar de Jesus, aleluia, após a revolução industrial, após a revolução tecnológica, aleluia, o nome de Jesus, aleluia, foi avançado mais ainda, aleluia, não estou aqui para dizer que o arrebatamento pode acontecer daqui a 5 a 10 anos, mas eu estou aqui para dizer também para você, que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Fuja da ira de Deus, corra para os braços de Jesus, aleluia, ainda dá tempo, aleluia, e Deus tem levantado os seus pregoeiros, aleluia, aleluia, as suas atalaias, aleluia, para dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que ainda há uma oportunidade, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós conhecemos muito bem o fim da cidade de Sodoma e Gomorra. Agora passa-se o tempo, Deus agora levanta um profeta chamado Jonas. Nós conhecemos Jonas, e a mesma palavra que Deus falou, aleluia, aleluia, lá no passado, contra Sodoma e Gomorra, Deus agora fala contra Nínives. A malícia dessa cidade subiu até mim. Querido, a cidade de Nínives, aleluia, quando Jonas ouve, aleluia, quando Jonas ouve sair dos lábios do Senhor para o seu coração, que Deus viu, que Deus ouvia, que Deus contemplava a malícia de Nínives, Deus agora chama Jonas: Jonas, vem cá. Acredito eu, irmãos, que naquele momento Jonas fica numa alegria muito grande. Acredito eu que Jonas naquele momento ele fala: agora Deus vai fazer justiça. Aleluia. Irmãos, a cidade de Nínives era uma cidade, chegou a ser a capital da Síria. A Síria naquela época era a nação que prevalecia naquele período, naquela época. A Síria, ela tinha um poder militar terrível, era uma ameaça para todas as nações e também para Israel. Interessante é que a Síria agora estabelece, através do rei Senaqueribe, o rei Senaqueribe estabelece a Síria. A Síria era um lugar estratégico. Nínives era um lugar estratégico. Nínives era um lugar, tinha um poder militar tremendo, o rei da Síria. Então ele estabelece agora Nínives, e nos conta a história que, aleluia, Nínives, a Síria, né, nos conta os contextos históricos. Aleluia, nós estudamos, nós vemos que a Síria, Nínives, o rei da Síria, ele era muito conhecido, né, pela forma em que ele tratava os seus inimigos, da forma em que ele executava, da forma em que ele castigava os seus inimigos quando era vencido. Ele, prova disso, eles deixavam registrado a forma em que ele matava os profetas que eram enviados por Deus. A Síria fazia questão de deixar registrado a forma em que ele destruía, esquartejava. Lembra do Hamas? A Síria era bem pior. Nós ouvimos esses dias, eu estava acompanhando, né, desde o início, a situação lá do Hamas contra Israel. Nos conta a história, nos conta um fato, né? História não fato, que o soldado israelita contando que a Síria, o Hamas, os soldados encontraram uma criança que foi assada dentro do forno.
Imagine chegar numa casa onde os ramais invadiram aquela casa lá, e quando vai ver aquele fogo, apaga o fogo, quando vai abrir, você encontra um bebê, uma criança, colocada, não sei se viva ou se morta, dentro do forno, encontrada no forno, morta, assada. E era assim, era mais ou menos assim que a Síria fazia. E Jonas tinha revolta da Síria, Jonas tinha revolta, de Nínive. Tudo que Jonas queria, o desejo do coração do profeta Jonas era que Deus destruísse, matasse, acabasse com Nínive, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Mas Deus fala: vem cá, Jonas, vem cá. Aleluia. Irmãos, e se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para meditar, se nós deixarmos com que o velho homem ele domine nossa mente e nosso coração, me ajuda a pensar, nós pensaríamos da mesma forma que Jonas. Mas se a gente pararmos também para meditar, se nós pararmos também para analisar, nós lemos a palavra aqui no livro de Romanos, capítulo de número 5, do versículo 1 até o 12, que nós estávamos no lamaçal do pecado, nós estávamos no confronto contra o nosso Criador, nós estávamos fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. O nosso castigo era a morte, a nossa recompensa era a morte. E a Bíblia nos diz que nós estávamos ainda fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. Mas mesmo assim, talvez se fosse um camarada bom, se fosse um povo bom, alguém se habilitaria a morrer. Mas nós, não valia nada. E o que o Senhor me fez também meditar foi que aquele jovem precisava de uma oportunidade. A vontade da sociedade, a Bíblia vai nos dizer que por que você julga aquilo que você faz? Porque o ser humano tem a facilidade muito grande de condenar, de julgar, e acaba fazendo aquilo que ele está julgando, condenando. A Bíblia fala claro sobre isso. Prova disso que Jesus fala assim: como é que porque você consegue enxergar uma trave, você consegue enxergar um cisco no olho do outro, mas não consegue enxergar uma trave que está na sua frente. Irmãos, o nosso Deus é misericordioso. Foi para isso que Ele criou a redenção. O interessante é, a Bíblia vai dizer que Deus ele não pede conselho a ninguém. Imagine se Deus pedisse conselho ao teu respeito, ao meu respeito. E aí, Deus? No meu caso, eu acharia que Ele não merecia oportunidade, porque Ele fez isso, Ele fez isso, ela fez isso. Deus, eu estava lá na hora e vi, Deus. Mas Deus agora não precisa de conselheiro. Ou melhor, Deus jamais precisou de conselheiro. Lembra de Jó? Aleluia. O inimigo tentou, mas não conseguiu. E nos conta a história que agora Jonas, ele quando ouve o decreto, vai, porque eu vou dar 40 dias para Nínive se arrepender. E a surpresa de Jonas foi Deus ter dado 40 dias para se arrepender. Talvez a vontade de Jonas era para chegar lá e falar assim: olha, manda fogo e derrubar e destruir tudo. Mas Deus deu 40 dias para Nínive se arrepender. Nós conhecemos a história. Ele pega um barco, ele de ir para Nínive, vai para Tarsis, eu estou ganhando tempo porque a hora já se foi. Nós conhecemos a história. Jonas não queria que Deus revelasse, desse a oportunidade, aleluia, tivesse misericórdia daquela cidade. E Jonas, ele pega o barco de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Agora Deus, aleluia, ele tem que entrar em ação. E nós conhecemos a história que Jonas, ele chega lá através da boca de um peixe, de um grande peixe. E se realmente dissesse que Jonas tinha engolido aquele peixe, eu também tinha acreditado. E eu creio piamente que Jonas foi levado. Aleluia. É loucura para os que não creem, mas para nós que cremos é poder de Deus. E Deus dá 40 dias para Nínive se arrepender. Deus dá 120 anos para o povo se arrepender. Aleluia.
Deus é um Deus que dá tempo, porque Ele tem redenção para aquele. Foi falado aqui que, o que é que você quer? Você está com fome? Eu sou o pão. Você está com sede? Eu sou a água viva. O que é que você quer? Eu tenho redenção, eu tenho perdão, eu tenho misericórdia, eu tenho transformação para a tua vida. Aleluia. Irmãos, e nos conta a história. Aleluia. Jonas foi surpreendido, quando Jonas abre a boca para falar com aquele povo, quando Jonas abre a boca para decretar o juízo de Deus, as crianças, os bichos, o rei, todo mundo se rendeu e se arrependeu dos seus pecados, e foi alcançado pela graça, pela misericórdia e pela redenção de Deus. Oh, aleluia. É fácil falar sobre a vitória, mas difícil é falar da história. É fácil falar da vitória, mas é difícil falar da história. Por que não falar da história do nosso irmão, realmente, o nosso irmão Moisés? Onde foi que Deus encontrou Moisés, irmãos? Fugindo de um homicídio. Moisés havia matado alguém, Moisés havia matado um homem. A gente não parou para pensar que aquela família sofreu. A gente não parou para pensar como é que foi a esposa, se aquele soldado ele não tinha filhos, o sofrimento que foi da família que perdeu. Será que Deus não viu isso? Oh, aleluia. Mas Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é um Deus de oportunidade. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus encontra Moisés. Aleluia, e Deus transforma a vida de Moisés. Aleluia, e Moisés agora é um homem redimido pelo, aleluia, pelo próprio Deus. Aleluia, Moisés é alcançado pelo próprio Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aí a gente vai para frente, a gente vê, aleluia, o verbo se fez carne, e Deus, aleluia, se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. A gente poderia parar também para falar aqui sobre a vida de Saulo. Nos conta a história no livro de Atos, capítulo 7, versículo 58, 57 até o 59. Vai falar sobre Estevão. Ou melhor, o capítulo todo vai dizer que Estevão, ele faz uma exposição de Abraão até Jesus. E nos conta a história que aquele povo que estava ali presente começa a ficar tão atribulado que querem tirar as orelhas, que querem matar. Aleluia. E nos conta a história que agora bota Estevão para o lado de fora e apredeja Estevão até Estevão morrer. E nos conta a história que tinha um homem ali chamado Saulo. O esporte de Saulo era matar, era prender, era humilhar a crente. Nos conta a história que enquanto o pessoal, Saulo, parece que vejo, Saulo, segura aqui minha capa, segura aqui meu sapato, segura aqui minha sandália, segura aqui. E nos conta a história que Saulo segurava a roupa daqueles que matavam, apredejavam Estevão. Mas na frente a gente vai ver Deus falando: ei, vai porque esse é para mim um escolhido. Aleluia, esse é para mim um escolhido. Tem hora que eu fico pensando, se Deus não tivesse criado a redenção, aleluia, se Deus não tivesse criado a reconciliação, aleluia, se Deus não tivesse enviado Jesus Cristo para nos alcançar, aleluia, porque nós éramos um projeto falido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que resta para a igreja, irmãos, não é se preocupar com muita coisa, é só abrir a boca e falar. É só abrir a boca e anunciar, porque a palavra de Deus é uma semente poderosa. Me faz lembrar, eu poderia aqui contar um testemunho muito lindo que eu ouvi, mas eu vou contar o meu próprio testemunho. Aleluia, aleluia. Mas antes de contar o testemunho, eu quero dizer para você uma coisa. Você que está me ouvindo lá do lado de fora, você que está me ouvindo nas redes sociais, você que está me ouvindo aqui, me faz lembrar no início da minha fé, pastor. Eu estava participando de um culto à tarde, culto da bênção. E a missionária que estava pregando, a pregadora falou: irmãos, nós precisamos falar de Jesus. Não só para os de perto, não só para os nossos amigos, mas para os traficantes, para as prostitutas, para aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Porque se a gente não falar, o que será delas? Elas irão para o inferno. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e falei: é verdade. E é verdade, a gente quer salvar o irmão, a gente quer salvar a mãe, a gente quer salvar os amigos, mas aqueles os quais estão com a tornozeleira no pé, a gente fala bem assim: aquele ali tem que ir para o inferno.
aquele ali já matou, já roubou, aquele ali não tem direito a uma segunda chance. Mas como é que não tem direito a segunda chance se o próprio Deus olhou para mim e para você e falou: eu vou dar uma segunda chance para ele, eu vou dar uma segunda chance para ela. Aleluia. Eu sei no lugar, eu sei no momento, eu sei no lugar onde o Senhor me resgatou. Aleluia. E naquele momento, irmãos, aquela palavra corroeu a minha alma. E muitas vezes a gente quer atribuir essa missão ao pastor. Não, o pastor que tem que ir, o pastor que tem que fazer, o pastor que tem que acontecer. Mas a gente tem que colocar a mão na consciência e falar assim: o que é que eu tenho feito? Qual é a minha missão? O que é que eu tenho feito de missão? Qual é a missão? Ide, fazei discípulo. Aleluia. Traga aquele seu amigo, aquele vizinho, aquele homossexual, aquela prostituta, aquele traficante. Fale de Jesus para ele. Aleluia. Fale que ainda existe uma esperança. Fale que não importa. Deus, Ele é poderoso para transformar a sua vida. E Ele é mesmo. E quando eu estava ali ouvindo aquela palavra estava me corroendo, aquela palavra estava me corroendo. E quando eu saio da igreja, boto o pé no lado de fora. Eu estava ali na rua de Tatu, Carioca, da Assembleia de Deus ali em Travessão. Quando eu boto o pé no lado de fora, passa o homem mais valente da cidade. Passa o homem mais valente da cidade, irmão. Fama de matador, fama que mandava matar, fama que mandava bater, fama que mandava acontecer. E eu falei: agora eu vou ter que falar isso a ele. Irmão, eu estava lá dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus. E quando eu saio, eu encontro o homem mais valente, o homem mais brabo da cidade na minha frente. Eu falei: ei, Jesus está voltando. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. E eu fui dali da porta, olha só, eu fui dali da porta da igreja até a casa de tia Nilza, falando de Jesus para ele e ele me xingando. Eu falando e ele me xingando, eu falando e ele me xingando. Irmãos, foi por pouco que eu não apanhei naquele dia. E passando-se os anos, passando-se o tempo, eu fui equivocado na informação. Disseram: Benedito morreu. Eu falei: não pode, ele não aceitou Jesus ainda. Quem havia morrido foi o irmão dele. Ele ainda continua vivo. Eu peço a Deus que Deus dê uma oportunidade para ele, que ele venha conhecer o poder da redenção. Ele ainda está vivo. Seu irmão morreu, mas ele ainda continua vivo. Está velho, mas está vivo. Aleluia. Então, irmãos, que precisamos abrir a nossa boca e acreditar que Deus, Ele é poderoso para redimir, para perdoar. O desejo desse mês de março, todas as quinta-feiras, é de nós colocarmos a consciência que nós precisamos fazer missão. Pessoas morreram para que nós estivéssemos aqui. Pessoas foram colocadas dentro de um boi de aço, de ferro e assado vivo. Pessoas foram colocadas dentro do tacho de óleo quente. Pessoas foram esquartejadas, queimadas em tochas vivas. E até hoje, irmãos, pessoas têm sido... O evangelho tem sido impedido de entrar, porque ele sabe que quando o evangelho entra, muda a vida, muda a história. E no Brasil nós temos toda a liberdade do mundo, e nós devemos colocar a mão na consciência, aleluia, e fazer alguma coisa. Aleluia, fazer alguma coisa. E a oportunidade Deus está nos dando de fazer alguma coisa. Aleluia, aleluia. Deus já tocou no coração de algumas pessoas aqui. Me faz lembrar, pastor Antônio falou: pastor, evangelista, a gente precisa fazer um trabalho de missão, evangelização, tal, a gente precisa, Antônio, Deus já está tocando algumas pessoas, e eu creio que Deus nos dará recurso, Deus nos dará condições para que possamos nos locomovermos, aleluia, para dizer: Jesus está voltando. Não é daqui a 5 a 10 anos, a qualquer momento, e você precisa se arrepender do seu pecado. O que é pecado, Rodrigo? É tudo aquilo que Deus falou, aleluia, e você está fazendo ao contrário. O que é pecado, Rodrigo, mesmo? É tudo aquilo que Deus falou contra, e você está fazendo tudo a favor. Você está afrontando a Deus, você está confrontando a Deus, você está caminhando a passos largos para o inferno. Mas Jesus Cristo está às portas batendo, aleluia, ainda há redenção.
Aleluia, para a minha vida e para a tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa falar melhor, mais forte ao meio e ao teu coração. Pastor Rogério, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amado, quando nós estamos ouvindo aqui falar sobre o desejo do coração de Deus, Ele quer que você entenda que Ele não quer que você vá no seu sentimento, porque o seu sentimento só pensa em você, na sua causa. Jonas estava no sentimento dele, e o desejo de Jonas era que todo mundo fosse para o inferno mesmo. Será que nós não estamos assim, amado? A tornozeleira está no pé, vai para o inferno mesmo. Ele está fazendo isso, vai para o inferno mesmo. Deus, Ele quer que você olhe para as pessoas como Ele olha. Nós vamos doar mais, a gente vai se dispor mais, a gente vai sentir mais desejo de ver uma pessoa descendo as águas e subindo, sorrindo. E agora, pastor, para onde que eu vou? Vem, filho, vamos colher. E Deus, eu falei no início aqui, que Deus tem olhado para a igreja, tá como aquelas pessoas que foi inundado na mentira do diabo, e a gente precisa, irmão, se você não tem desejo de pregar o evangelho, se você não tem desejo de falar de Jesus, algo está errado. E meu coração queima. Isso aqui mexe com Deus. Tem alguém vivo aí, olhando como eu estou olhando, e não vai faltar para a tua casa, para a tua vida, quando você dá o melhor, se doar melhor, viver melhor, para alcançar alguém. Jonas foi, depois de passar por muito processo. Ele não precisou fazer mágica, ele não precisou fazer magia, ele não precisou fazer encanto, ele só precisou fazer algo: pregar, pregar, pregar. Independente do que as pessoas vão fazer, a sua consciência vai estar tranquila. Eu falei para ele, eu falei para ela,